Bom dia, nação tricolor, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Podíamos hoje estar mais felizes, né? Mas a história é outra, com Paiva a história é outra, com Paiva a história sempre será outra. E precisamos pensar o que vai acontecer com o Bahia, com o Grupo City, no que diz respeito ao Bahia no Brasileirão da Série A, janela que se abriu, né, que foi aberta no dia 3 de julho, hoje já é 10, né, quer dizer, 9 de julho, né, já temos aí 7 dias de janela aberta e nada concretizado, a não ser a contratação do Gilberto, lateral direito, que ainda vai ser oficializado, né, tudo indica que ele fez, já assinou o contrato, tudo isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Né? Eu quero falar o seguinte: bom, o Bahia vai continuar com Paiva desse jeito? Vale a pena continuar com Paiva? Essa é uma questão. Né? O Bahia vai continuar com Paiva, porque se for continuar com Paiva, será a Série B na certa. Muito difícil, a não ser que aconteça um milagre, que o Bahia não seja rebaixado. Nós já tivemos a 14ª rodada, o Bahia fez apenas 13 pontos, por um milagre, ontem contra o Cuiabá, fez mais um ponto, né? Podia ter sido goleado do jeito que foi o jogo no primeiro tempo, um pênalti infantil do Chaves, que também eu acho que não foi pênalti, tem essa também, né? Mas teve uma falha do Chaves aí. Né? Então, Bahia vai continuar com o treinador Paiva? Essa é a primeira questão. A outra questão, Paiva significa a sua comissão técnica, toda a sua comissão técnica. Esses preparadores físicos, eles não estão sabendo como trabalhar no Bahia, considerando o calendário do Brasileirão? Porque, veja bem, considerando o time titular, digamos assim, que até hoje o Paiva não tem um time titular de fato, né? Mas considerando que se montou até então, dentre os jogadores titulares, temos 7 jogadores que foram para o departamento médico. Isso não assusta vocês, não? Isso não é incompetência do Grupo City, do Paiva? Você não acha isso, não? Eu tenho certeza. Eu não acho. Eu tenho certeza que isso é incompetência do Paiva. Além de treinador, que é muito fraco, quando ele estava no Independente Del Valle também levava muitos gols. Estou sabendo também que tinha muita gente, machucava muito também, tá? Por isso que ele aproveitava o pessoal da base, né, juvenil. Então, o Paiva é muito fraco. Então, temos aí Paiva, um treinador fraco, que não sabe montar um time. Preparadores físicos, né? Comissão técnica do Paiva, que não está sabendo trabalhar, está sendo incompetente, colocando em risco os jogadores, colocando em risco mesmo. Porque não é normal de 10 titulares você ter 7 no departamento médico. Não é normal em time nenhum. Então está na hora do Paiva cair fora. O Paiva vai cair fora, é quase certo, quase 100% certo que não, porque não faz parte da cultura do CFG mudar de técnico porque o time está perdendo, mesmo que esteja a ponto de ser rebaixado. Já aconteceu, teve um YouTube aí, que eu esqueci o nome, um produtor de conteúdo aí do Esporte Clube Bahia também, que fez um levantamento no que diz respeito ao Grupo City, a esses clubes do Grupo City, e quais treinadores duraram menos. Teve aí 2 clubes que os treinadores saíram em menos de um ano. 2 clubes, tá? Que eu agora não estou lembrado qual. Foram 2 clubes da América Latina. Ok? Então, essa é a questão aí.
não foi da América Latina, teve um da Bélgica, o Girona, agora lembrei, o do Girona, e teve um outro da América Latina, certo? Então o Paiva precisa ser demitido. Precisa ser demitido. Ou ele se demitir, né? Assim como vários outros treinadores brasileiros tiveram a hombridade de chegar ao ponto de dizer, olha, eu não tenho como render mais com esse time, com esse elenco. Por exemplo, o Lisca, se eu não me engano, quando estava no Vasco, ele chegou a um ponto que disse, olha, eu não tenho como tirar mais nada desse time. Então, se demitiu. Eu acho que isso é uma hombridade. Nada contra o Paiva, como pessoa humana, acho que deve ser uma excelente pessoa, pelo visto, mas como treinador, ele não tem condições, principalmente considerando a realidade do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, que o Paiva, além de ter sido pouco tempo treinador no México, fora, não é? No Benfica, por exemplo, o Paiva, ele não tem experiência no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro. Então não adianta reclamar, é porque o calendário é muito apertado, é porque são muitos jogos, um próximo do outro. Sim, todos os clubes brasileiros fazem a mesma coisa. Então isso não é desculpa, ok? A outra coisa, o Paiva disse que prefere treinar do que jogar o futebol que precisa se jogar em cada rodada. Bom, Paiva, se você gosta somente de treinar, então está no lugar errado. E a outra coisa, se gosta de treinar, o treinamento, meu amigo, não está servindo para nada. Porque o time que entrou para jogar contra o Cuiabá, pelo menos no primeiro tempo, foi um fiasco. A sorte é que o Cuiabá não é tão bom assim, na verdade é um time ruim também, mas consegue ser melhor do que o Bahia. E aí não soube aproveitar bem o primeiro tempo. A sorte foi simplesmente essa, nada mais do que isso. Então o Paiva, ele não dá. Aí a minha pergunta, que eu, deve ficar assim como se fosse como um sino, né? Um guizo, batendo direto, tocando direto. O Paiva vai continuar? Vai mesmo o Grupo City? O Paiva vai continuar? Porque aí o Bahia vai para a Série B mesmo, não é isso? Eu não vejo possibilidade do Paiva manter esse time na Série A, mesmo trazendo grandes jogadores. Já disse e vou repetir 1000 vezes se for possível. Pode trazer o Messi, pode ressuscitar o Pelé, pode trazer o Soares, quem quer que seja, Cavani. Com o Paiva, não dá. Não dá, porque ele já demonstrou que ele não sabe treinar. O Paiva vai precisar de uns 3 anos para aprender a treinar. Ou seja, ele está fazendo o Bahia de laboratório mesmo. Né? E o CFG, nesse caso, o Grupo City também. Então, eu vejo isso. Paiva continuar, é Série B na certa. A outra coisa, essa equipe de fisiologistas e preparadores físicos precisam ser trocados imediatamente. Aliás, a comissão técnica, Paiva e companhia, precisa ser trocado. Não tem condições, né? Não tem condições. O Chaves não consegue se adaptar, segundo o Paiva, inclusive, ele estava reclamando de alguma lesão, alguma coisa. Bom, essa quantidade de lesão, Paiva, a culpa é sua, dos seus preparadores físicos. Não é outra coisa. Então, está tudo errado. E a outra coisa que eu não falei ainda, eu vou falar agora. Cadu Santoro. Cadê esse homem? Cadê o Cadu Santoro? Que vergonha é essa? Esse homem foi diretor de futebol aonde? Já estamos na segunda janela, já passando 8 dias da segunda janela e nada foi feito. É muita incompetência. É muita incompetência. Então o Bahia, eu já fiz um levantamento, né, já mostrei em outros vídeos, vou repetir aqui o que eu falei, algumas coisas. Por exemplo, o Bahia precisa, para se manter na Série A, vencer pelo menos 11 jogos para conseguir uns 45 pontos. Vencer 11 jogos. Nós agora,
só temos mais 4 jogos para acontecer, 4 rodadas para acontecer para fechar o primeiro turno. 4, ok? 4. E depois vem o segundo turno com mais 19 rodadas. Desses, você poderia dizer, não, mas tem 19 ainda, mais 4, então tem 23 rodadas, não é possível. Eu pergunto para você, torcedor, você acha que com Paiva, eu não falo nem o elenco, com Paiva, o Bahia vai vencer 11 jogos? Aonde o Bahia vai vencer 11 jogos? Me diga. Não é? Se o Bahia empatar 11 jogos, já é alguma coisa, né? Mas se o Bahia, digamos, fechar 38 rodadas com um ponto a menos sempre das rodadas, por exemplo, teve 14 rodadas, o Bahia fez 13 pontos. Significa que nessa luta aí, o Bahia vai, em 38 rodadas, fazer no máximo 37 pontos. Que menos de 45 pontos, meu amigo, está fora da Série A. Esse é o padrão, ok? Então, não dá. Não dá, o Paiva não dá, não tem a menor condição. O Grupo City continua sendo incompetente. O Grupo City continua subestimando o Campeonato Brasileiro, né? Continua sim. O senhor Ferran Soriano, que disse que o Bahia é o segundo clube do Grupo City depois do Manchester City, então dê as caras agora, Ferran Soriano, e diga esse segundo, você quer dizer segundo para ser rebaixado mesmo? Ferran Soriano. Você acha que essa equipe ele está preparada para se manter na Série A? Não digo nem brigar por alguma coisa, que não tem como brigar, além de brigar para não cair. Você acha que essa equipe tem como continuar, né, na Série A? O senhor Cadu Santoro está fazendo um excelente trabalho? Claro que você vai dizer que não. Né? Claro que você vai dizer que não. Quer dizer, você vai dizer que está fazendo um bom trabalho, né? Esclarecendo. Você vai dizer que o Cadu Santoro é excelente, é excelência, ok? O senhor do Grupo City, que agora eu não sei nem o nome, mas não aprendi nem o nome dele, o senhor, não falo do Ferran Soriano, que é o senhor, eu estou falando do senhor do Bahia, o senhor do Bahia, no caso, que foi apresentado. Não dá as caras, não fala nada. Bom, até agora, o Paiva, quem responde pelo City, quem leva as porradas mesmo, quem defende, quem diz besteira, tudo isso. E assim a vida continua. O Bahia, quarta-feira, vai jogar contra o Grêmio o jogo de volta da Copa do Brasil. O Paiva está acreditando nisso, né? Está torcendo para dar tudo certo. E aí, também acho difícil lá dentro, mas não é impossível. Mas vamos lá, né? Bom, meus amigos, vou só pegar uma notícia aqui, ó. Sem Cauli, Bahia mostra carência de criatividade em campo. Time que custa quase 100 milhões, gente, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Time que custa quase 100 milhões não possui meia reserva à altura, né? Isso, o que significa isso? Incompetência. Se o Bahia tivesse gastado uns 50 milhões com qualidade pontual, não estaria nessa situação, como os outros times não estão. Não é? Tirando o Vasco, por exemplo, que o Vasco está em situação complicada, né? Mas o que interessa aqui é o Bahia. Bom, o Bahia vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada dificilmente ainda, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, o Bahia pode não entrar na zona de rebaixamento, até porque mesmo que o Goiás, né, por exemplo, vença, né, o Santos, Goiás e Santos, se eu não me engano, né, nem Goiás nem Santos consegue ultrapassar o Bahia, no caso, ou não, acho que é o Santos que não consegue já, né, é isso aí. Bom,
O Bahia voltou a demonstrar fragilidades táticas e técnicas contra o Cuiabá, resultando em mais um jogo sem vencer na temporada. Além dos já conhecidos problemas defensivos, dessa vez o Esquadrão de Aço demonstrou uma enorme carência no setor criativo. No primeiro jogo, sem Cauli no Brasileirão. Apático no início da partida, o tricolor cedeu a bola ao adversário e sofreu diversos ataques, até levar o gol em um pênalti visto como infantil, até mesmo pelo técnico Renato Paiva. E se defender mal já é uma das marcas conhecidas do Bahia, vergonhoso, não é? Bahia de 2023, com o treinador sem conseguir acabar com essa falha. É porque a falha está no treinador, meu amigo. O empate, vamos dizer, sob o ponto de vista ofensivo, o Bahia só conseguiu entrar em campo a partir dos 40 minutos, chegando ao gol em dividida entre Mingote e Alain Imperial, que resultou em um gol contra no começo da segunda etapa. O empate até deu uma esperança de melhoria na equipe, o que não aconteceu. Nos números gerais, a equipe comandada por Paiva só finalizou 6 vezes em 90 minutos. Foram 2 finalizações no primeiro tempo inteiro, e ao longo do segundo tempo mais 4. Dessas 6 finalizações, apenas 2 foram na direção da meta adversária, mesmo com mais posse de bola. Diante do pouco que criou, o SofaScore registrou um número de gols esperados de apenas 0,30%. Cauli é a engrenagem criativa do Bahia e não tem reserva. Antes de sofrer uma lesão muscular, olha só, lesão muscular. Culpa de quem? Da equipe de fisiologia. Além de sofrer, vamos voltar aqui, né? Antes de sofrer uma lesão muscular, Cauli já havia jogado as 13 partidas do Campeonato Brasileiro, sendo que duas delas foram como reserva. Em campo, o meia se destaca pelo jogo vertical, criatividade com a bola. Cauli é o 8º jogador com mais passes decisivos por jogo no Brasileirão, segundo o ranking do SofaScore. São passes que resultaram em lances de perigo para o Bahia. Mesmo com Daniel no elenco, o meia não vinha sendo refrescado, como Renato Paiva costuma dizer. Com a saída do antigo camisa 10, o setor ficou ainda mais carente, sem opção de substituição à altura, mesmo com quase 100 milhões investidos. Contra o Cuiabá, Renato Paiva colocou em campo o jovem Patrick Veron, meia de armação, mas somente aos 46 minutos do segundo tempo. Comparação com os jogos anteriores, o Bahia não finalizava tão pouco em um jogo desde o empate 0-0 com Fortaleza no início de junho. Desde então, a equipe havia disputado 5 partidas, todas com pelo menos 10 finalizações. Em todas elas, o Bahia mostrou problemas no setor ofensivo, com erros na finalização. Porém, dessa vez, as carências se escancararam e ainda mais com dificuldades até mesmo para fazer a bola chegar na área adversária. Olha só, números de Cuiabá e Bahia 1-1. Vamos lá, 1,53 de gols esperados, 0,30 no caso do Bahia e 1,53 do Cuiabá. 0,30 expectativa de assistência, 0,52 do Bahia. 41% de posse de bola do Cuiabá, 59% do Bahia. Finalizações, 10 finalizações do Cuiabá, 6 do Bahia. Finalizações a gol, 6 do Cuiabá, 2 do Bahia. Finalizações para fora, 2 do Cuiabá, 1 do Bahia. Chutes bloqueados, 2 do Cuiabá, 3 do Bahia. Escanteios, 5 do Cuiabá e também 5 do Bahia. Impedimentos, 9 do Cuiabá, 0 do Bahia. Faltas cometidas, 12 do Cuiabá e 13 do Bahia. Cartões amarelos, 2 do Cuiabá e 3 do Bahia. Grande chance de gol, 2 do Cuiabá e nenhuma chance de gol. Grande chance de gol do Bahia. Grande chance perdida, 1 do Cuiabá e 0 do Bahia. Bom,
essa é a situação do nosso Esquadrão de Aço. Triste. É muito triste hoje assistir jogo do Sport Clube Bahia. Muito triste porque o Paiva não consegue treinar bem essa equipe. O Paiva não consegue ter um padrão de jogo. O Paiva não dá segurança. O elenco não comprou ainda a ideia do Paiva, essa é a verdade. Por mais que ele fale, elogie jogadores, isso, aquilo, o elenco é fraquíssimo. O Cadu Santoro montou um elenco pífio, tirando aí 3 jogadores, que eu já te digo os nomes, Cauli, Biel, por exemplo. Cauli e Biel e Tassiano são os 3 jogadores que eu tiro aí, que eu deixo tranquilamente, mas o resto, um elenco pífio. Então, essa é a situação do nosso Bahia. Então, veja só, o Bahia, mesmo quando ganha um jogo, que é a coisa mais difícil do mundo, até agora só ganhou 3 jogos no Campeonato Brasileiro, mesmo quando ganha um jogo, o Bahia não convence. O Bahia é sofrível nas mãos do treinador Renato Paiva. O torcedor do Bahia é o ser humano que mais sofre nesse mundo hoje quando assiste o jogo do Bahia. É o torcedor que mais sofre, porque sabe que o time é perdido, o time é mal treinado. Então eu não tenho confiança nenhuma nesse Paiva, mesmo trazendo os melhores jogadores que tiver nesse mundo. Não confio, porque ele já demonstrou que não tem capacidade de treinar, principalmente considerando o Campeonato Brasileiro. Okay? Não tem capacidade de ser um treinador de um time da Série A do futebol brasileiro. Essa é a verdade. Se você tiver argumentos, se você é contra o que eu estou dizendo, então eu gostaria muito que você colocasse aqui da sua opinião. Por exemplo, você acha que o Paiva merece uma chance sequer? Eu acho que nenhuma mais. Mas claro que o Grupo City vai mantê-lo. E o Grupo City manter o Paiva dessa forma significa um desrespeito ao torcedor brasileiro, ao torcedor do Sport Clube Bahia, um grande desrespeito, porque quem é que não está vendo que esse treinador não tem condições de treinar o Bahia? Quem é mais, a não ser o Grupo City, que não consegue perceber que o Paiva está fazendo um péssimo trabalho e vai continuar fazendo um péssimo trabalho no Bahia e vai levar o Bahia para a Série B. Quem é que não está vendo isso? Então, quem não está vendo isso é o CFG, o City Futebol Group. É uma lástima, tá? Então, tá aí, torcedor, a minha indignação. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Sport Clube Bahia. Comente, compartilhe e divulgue o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. E até o nosso próximo vídeo.